Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura, que Deus possa ministrar ao seu coração. Estamos lendo o livro de Deuteronômio e tem sido incrível, então, bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por mais um dia, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelas Suas misericórdias que se renovaram mais uma vez em nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos pelo Teu cuidado, pelo teu amor tão incrível e tão maravilhoso sobre nós. Obrigado por tudo, Pai, que tem feito, obrigado por tudo que vai fazer. Santo é o teu nome. O Senhor é maravilhoso, digno de honra, digno de receber todo louvor e toda adoração. E é bom saber que o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós. E é nos pequenos detalhes que vemos o teu cuidado e a tua maravilhosa graça. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por este amor incrível. Obrigado pelo que ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Obrigado pelo seu cuidado que já é presente em nós. Espírito Santo, vem nesta manhã governar sobre as nossas vidas. Venha ministrar sobre as nossas vidas através da tua palavra. Ministre aos nossos corações e mente ao ponto de compreendermos tudo o que vamos ler e que não seja apenas uma leitura, mas que isso traga resultado em nossas vidas, para que possamos viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo a tua palavra, para que possamos estar firmes nela, para que possa haver uma compreensão, um entendimento, para que possamos viver a tua palavra em obediência, para que possamos ser segundo a tua vontade e o teu querer. Vem, Senhor, sobre a nossa nação, que o Senhor esteja abençoando o teu povo, que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, que o Senhor esteja despertando o teu povo para este tempo, para as coisas que hão de vir, para o teu cuidado. Seja também, Senhor, com os teus governantes, com as pessoas que governam esta nação. Que o Senhor esteja derramando da sua bênção, da sua graça, da sua justiça e da sua paz. Traga paz também, Senhor, a Jerusalém. Seja também com aquele povo, Pai. Que o Senhor venha estar revelando a sua face a eles, para que eles reconheçam Jesus como Messias. Não só Jerusalém, mas como todas as nações. Todos aqueles que são escolhidos do Senhor, que o Senhor venha estar revelando a sua face e que eles venham estar despertando e que haja não um avivamento só aqui no Brasil, mas um avivamento global, onde as pessoas tenham sede do teu reino, onde as pessoas tenham sede pela tua palavra e onde um espírito de ousadia para manifestar o teu amor e levar a tua palavra cresça em todas as nações. E assim nós podemos ver a tua volta, nós possamos clamar e ver Maranata, Senhor, para a glória do teu santo nome, para louvor do teu nome, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui presente, aqueles que não puderam entrar, mas vão assistir, seja com seus familiares e parentes. Venha Espírito Santo da derramando a sua cura sobre os enfermos, mas que a sua vontade seja soberana e que muitas vezes pelo que passamos serve para um crescimento ou aprendizado. Então, nos ensina a ver, a ouvir e a entender a tua vontade sobre a nossa vida e sobre a vida desses familiares, Pai. Traga, Pai, um movimento onde possamos ver o teu Espírito agindo nos nossos familiares, nos nossos entes queridos e ao redor das nossas vidas. Usa-nos, Pai, como um canal de bênção do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor. E que tudo isso, Senhor, tudo isso, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, porque o Senhor é o único digno de ser louvado e exaltado, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
Vamos lá. Então, Deuteronômio 31. Eu acho que vai dar, hein? Eu acho que vai dar. A última disposição. Josué, sucessor de Moisés. Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: Hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: Você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com que essa nação, o que fez com Sion e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles, e ele destruirá, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos estes povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor a quem irá à sua frente. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não o deixará, não o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. A leitura da lei. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhe deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisadamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo o Israel. Reúnam um povo, os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que se encontram na cidade, por onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras da lei, e para que os seus filhos que não a sub... para que os seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. O futuro, a futura rebeldia de Israel. O Senhor disse a Moisés: Eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, para que eu lhes dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvens, a qual se deteve sobre a porta da entrada. O Senhor disse a Moisés: Eis que em breve você vai morrer. E então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e deles esconderei o rosto
para que sejam destruídos, e tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que estes males nos alcançarão, porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, porque todo mal que tivera feito por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu estiver introduzindo o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles estiverem comigo se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançados, este cântico será a minha testemunha contra eles, pois pois os descendentes deles sempre o trarão na boca, porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que, sob juramento, prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu estarei com você. O livro da lei é posto ao lado da arca. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-na ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fiquem ali como testemunha contra vocês, porque conheço a rebeldia e a teimosia de vocês. Porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras e tome o céu e a terra por testemunhas contra eles, porque sei que, depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês foram porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-os a ira com as obras das suas mãos. O cântico de Moisés. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico. Esse já é o 32. Ah, não, perdão. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Então a gente vê de novo aqui, né, o cuidado do Senhor. Passar é muito interessante porque ele passa a sucessão, né, de Moisés para Josué na frente de todo o povo, de toda a tribo, mostrando, ó, esse será o seu próximo líder. Ele vai atravessar vocês, o Jordão, e ele vai ajudar vocês a conquistar a terra, né? E eu acho incrível porque Deus já deixa bem claro, tanto para Josué como para Moisés, que eles vão falhar, né? Que o povo vai cair, que o futuro de Israel é uma rebeldia que vai fazer a ira do Senhor se voltar contra eles, e a face do Senhor se esconderá deles.
E aí eu volto lá para Ezequiel, quando o Senhor fala a mesma coisa para Ezequiel. Eu escondi a face deles, para que eles não me reconhecessem. E aqui a gente tem de novo, né, essa situação. E como a gente tem, né, que pelo menos eu acredito na Trindade, que Jesus, e o Espírito e Deus é um só. É bem interessante quando a gente para e pensa assim, pô, Deus escondeu a sua face do povo de Israel. E aí a gente tem João falando, João não, perdão, Paulo falando que Deus endureceu o coração do povo hebreu para que nós gentios pudéssemos ser alcançados. Então tudo é um processo, tudo vai ligando uma coisa na outra para que a vontade do Senhor se cumpra, né, nos últimos dias, para que tudo que o Senhor tem preparado, para que tudo que o Senhor tem planejado, desde o Gênesis, se cumpra. E a gente vai vendo esses detalhes quando a gente vai lendo a palavra e vai nos trazendo ao coração tudo que o Senhor já tinha feito. E Moisés, aqui nessa parte final, deixa bem claro, né? Vocês vão me trair, porque vocês são rebeldes. E aí eu volto de novo em Ezequiel, quando o Senhor fala, vai e leve a mensagem para eles, pois eles não vão te ouvir porque são povo rebelde, são casa rebelde. E aqui Moisés fala, deixa esse rolo da lei do lado da arca para que vocês lembrem, porque vocês são rebeldes. E eu gostei muito quando ele fala assim, a cada 7 anos, leia isso diante de todos. E aí se a gente perceber, lá na época de reis, quando o povo vai a cativeiro, isso já não acontecia há muito tempo. A gente tem ali o rei Manassés, que é avô de. Ai, acho que é Josafá, avô de Josafá. E Manassés ele não conhecia a lei. Ele, depois de clamar ao Senhor, aí ele encontra essa lei, Josafá também encontra essa lei, e aí eles começam a viver. São reis da tribo de Judá. Manassés é um cara que teve uma vida bem ruim, porque ele levou o povo à idolatria, depois ele se arrepende, isso está em Crônicas, e aí ele volta para o Senhor. E aí o seu filho, que agora não lembro o nome, durou 2 anos só e mataram ele. E aí Josafá, com 8 anos, 8 anos de idade, assume o reinado. E ali ele reina por mais 31 anos. E aí ele foi bom aos olhos do Senhor. Então é muito interessante a gente ver assim como a lei, o que foi deixado para o povo como um guia para que eles não cometessem erro, foi perdido durante o tempo. E quando isso não é passado, como é pedido aqui a cada 7 anos, pare e faça festa e leia, as coisas vão se perdendo e eles vão se perdendo. E aí agora, hoje, a gente vê o povo hebreu, por exemplo, acho que foi ano passado, no mês de setembro, que eles comemoram essa passagem do sétimo ano. Então a gente está no calendário hebraico, iniciando, a gente está na verdade finalizando, né? Agora setembro finaliza o primeiro ano desse novo ciclo, né, de 7 anos que o povo hebreu tem. E é interessante esse cântico de Moisés, que ele está lá em Apocalipse, né? Quando João vê as testemunhas, os santos, louvando ao Senhor, ele fala, né, que eles estão cantando o cântico de Moisés. E o interessante também que eu achei nessa passagem foi que eles tinham que praticamente memorizar, né? Eu penso que até hoje, né? Tinha que memorizar, porque naquele tempo não tinha livro, não tinha Bíblia, né? Era só a leitura da lei ali. A memorização é uma parte muito importante, né? E para pensar que antes de Moisés, nem a leitura da lei não existia. Era passado de pai para filho. Não, Por isso, o contar da história, né?
O contar da história dos seus antepassados era muito importante. A gente fala assim: "Ah, Moisés, quando ele escreveu o Pentateuco, ele foi inspirado, Deus falou para ele". Tá, eu acredito na inspiração da palavra vinda de Deus, mas, com certeza, muito do que foi escrito também foi do que foi contado para ele, da história do povo que foi contada a ele. Eu tenho para mim que como ele passou muito pouco tempo com sua mãe, de verdade, né, esqueci o nome dela, porque ele passou mais tempo, 40 anos como egípcio, e provavelmente foi muito pouco tempo com a mãe dele. E ele não aprendeu sobre o povo hebreu, ele aprendeu mais sobre o povo egípcio. E aí esse período que ele passou 40 anos com o sogro dele, que era considerado um sacerdote, eu acho que nesse período foi onde ele aprendeu muita coisa sobre a história do povo hebreu, sobre a história do Deus único, né? Que a gente não se fala quem era esse sacerdote, mas ele estava ali perto do Egito e ele conhecia o Deus único. Ele era um sacerdote de Midian e ele dá bons conselhos a Moisés. A gente vê isso no Êxodo. Então, provavelmente, ele ensinou muita coisa a Moisés sobre o Deus único, sobre as primícias, sobre Adão e Eva, sobre Abraão, sobre toda essa história, porque ele era considerado esse sacerdote, ele era um ancião. E provavelmente pode ter acontecido que essa tribo ali que estava em Midian pode ter saído do próprio Egito, pode ter saído do próprio povo hebreu. A gente não sabe, eu pelo menos não sei. Mas ou então ali daquela área de, por exemplo, a gente tem ali também Melquisedeque, que é um cara que a gente não sabe quem é. A gente pode tentar achar. Eu acredito que pode até ser o filho de Noé, sim. Mas a gente tem ali Melquisedeque, que era um cara também que no meio de todos aqueles povos ali adorava ao Deus único. E é um cara que Abraão conhecia. Que quando Abraão o reconheceu, tomou ceia com ele e deu o dízimo para ele. Então, não era um cara assim que chegou do nada. Era um cara que o próprio Abraão provavelmente conviveu com ele na sua infância e o conhecia. Então, essa teoria de que Melquisedeque podia ter sido um dos filhos de Noé, porque afinal de contas eles viveram muito, né? Ainda era aquela geração que o homem vivia muitos anos. Então, a gente começa a ver que a história do Deus único, ela não era exclusiva do povo hebreu. Tinha outros povos ali que também conhecia e talvez viviam esta essa história, né? Viviam segundo a vontade do Senhor. Vamos para o canto. O que me chama a atenção é no capítulo 6, no versículo 6 e 8, fala sobre o medo. E você lendo, me veio à memória que quando eu era pequena eu era muito falante, muito falante. Falava bastante, cantava, gostava muito de comunicar. E quando eu fui para a escola, na idade mais ou menos de 7 anos, bem na pré-escola mesmo, teve uma professora que gritou comigo. Gritou comigo e isso eu fui buscar depois que eu tive entendimento. E eu travei. Daquele momento para frente, eu tudo tinha medo de falar em público, então, meu Deus do céu, para mim era muito tortuoso. E esse versículo ele vem falando comigo e ele me travou. E eu lembro que há pouco tempo, quando eu tive que estar como coordenadora pedagógica, e eu tive um diretor abençoado e eu tinha muito medo de falar, não, você vai ser coordenadora, né? Passei pela seletiva e me chamaram. E aí eu fiquei tremendo na base, porque, né, eu teria que falar em público, eu teria que falar com pessoas, e enfim. E, e eu fui. E aí eu não parei, realmente fui, tive pessoas que me ajudaram e obedeci e fui.
E lá nesse momento, o meu medo foi destravado, foi caído por terra, né. Então, me recordou isso, algo que aconteceu comigo, de falar em público. E agora, nesse momento, assim, hoje, eu também preciso tomar uma decisão. Na verdade eu já tomei, né. Então, é algo que eu também no começo, para me tomar essa decisão, eu senti medo, sabe, o medo veio, sabe aquele medo de falar em público? Veio novamente. Eu me recordei agora, veio novamente, mas simplesmente falei: "Não, eu vou", né. Se tá me chamando, se o Senhor tá me chamando, eu vou, porque o Senhor estará comigo. Ele fala aqui também, né: "Siga em frente, seja forte e destemido, pois tu atenderás com todo esse povo da terra de Yahvé, jurou a vossos antepassados". Então existe uma promessa na minha vida, na vida de cada um aí, e vai se cumprir. Mas muitas vezes o medo ele paralisa, e existe um propósito para todas as coisas, e esse propósito ele é criado antes mesmo de nós, né. Também tive esse entendimento. Eu gostaria muito de compartilhar esse versículo, falou muito forte comigo. Voltou novamente, né, assim, me recordou sobre o medo. O medo ele é paralisante, ele paralisa. E normalmente tem algum motivo, algum sentido por que você tem medo de algo? Porque aconteceu algo atrás, lá, às vezes inconsciente você não sabe, mas que precisa, porque nós não nascemos com medo, né. Nós nascemos para ser governantes, para reinar em vida aqui nessa terra. Eu queria compartilhar esse testemunho. Falou muito forte comigo. Viu, Marisa? Eu também preciso trabalhar a oralidade em público, tal, dar uma travada. Se tem um monte de coisa para falar, esquece tudo, trava. Mas, assim, o medo, ele é o oposto, né? Quando você tem confiança, você tem fé em Deus, não temos medo, né? Eu falo isso para mim também. E, assim, quando eu tenho medo, eu não tenho fé que aquilo vai dar certo, que algo vai dar certo, né? Aí a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, eu tenho que confiar no Senhor, entregar aquele medo para Ele, e mesmo que eu fale coisa errada. E corrija depois de que engasgue, mas vai com medo mesmo, né? É desse jeito, é verdade, é verdade. Até para falar a palavra, né, às vezes você, quando às vezes eu vou pregar a palavra, quando por exemplo, eu faço PGM, olha só, lembrei de novo, tenho PGM aqui em casa. Então, meu Deus, para me falar, era muito traumatizante, não era fácil não, né, e vinha a lembrança, mas antes eu não tinha entendimento da palavra, eu era pequena, com 7 anos de idade, a minha professora bateu na mesa e deu um bum. Então aquilo foi algo traumatizante para minha vida. Eu era pequena ainda, não tinha entendimento, né, que aquilo era errado, de que forma era, simplesmente ela agiu de forma errônea comigo, né. E eu recebi com tão força aquilo lá, do jeito que ela fez, que houve travou ali naquele momento, né. Gente, como é importante os primeiros professores, hein? Nossa, é muito importante. Se a gente Sim. parar para analisar, a gente vai pirar. A gente tem que procurar uma escola cristã, porque, olha, os pequenininhos ali estão, não é fácil. Na, Exatamente. na palavra, tem a palavra não temas por 366 vezes. Olha que coisa linda. Uau. Então, e é bem interessante que o amor, ele lança fora todo medo. Amém. Então, precisamos colocar o amor, quem é o amor? Jesus. Precisamos colocar ele na frente de tudo e largar a mão do medo. Vamos escrever em todos os espelhos. Então, e toda vez que você tem uma dificuldade, um problema,
você é travado em algo, pode saber que aquilo pode ter muito a ver com o seu propósito. Misericórdia. Tem muito a ver com o que Deus quer de você. Tem muito a ver com o que Ele está preparando para você. E aquela trava que você tem, esse bloqueio que você tem, foi muitas vezes imposto, como a Marisa falou, na infância, para que quando chegasse no seu tempo adulto, você não desenvolvesse aquilo. Eu gosto muito que o Pablo ele costuma dizer assim, que quando um bebê nasce, o diabo chega lá, sente o cheiro, fala, esse vai me dar trabalho. Vou começar a bloquear ele desde pequeno. Uau. Quando ele cresça, ele não faça mais nada, seja uma pessoa medrosa, deprimida, uma pessoa que não busca seus propósitos e não busquem a Deus. Então precisamos reconhecer que temos problemas, bloqueios e precisamos superá-los, porque é através disso que Deus vai nos usar para a transformação de outras vidas. Amém. Eu creio que é dessa forma, sim. Sabe o que eu acho interessante aqui também? Antes desse versículo que você leu, Marisa, a gente vem vendo ali que Deus vai falando, né? O que vai fazer e tal. E aí ele fala assim no 4, né? E o Senhor lhe fará como fez a Sion e Og, reis dos amorreus, né? E a sua terra, os quais destruiu. Aí no 5 ele diz, quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme tudo o mandamento que vos tenho ordenado. No 7 que ele começa a animar, né? Tipo assim, ó, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espante diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E aí o 7 tem esse versículo que o senhor já leu, né, seu Éder? E chamou Moisés a Josué e lhe disse, ele disse, né? Lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais, lhe dar, e a tu os farás herdá-la. E aí depois vem uma outra mensagem, que ele fala assim, ó, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem desamparará. Não temas, nem te espante. O mesmo que ele já tinha falado no 6, né? O que eu vejo aqui? Por que ele tentou animar Josué desde daquele momento? A missão dele não era fácil. Ele ia suceder um homem que até o momento tinha sido muito forte, que era quem? Moisés, né? Ele, vamos dizer assim, herdaria o cargo de Moisés agora com uma responsabilidade ainda maior, vamos dizer assim, que era de fazer o povo herdar aquilo ali, tomar posse daquela terra e tentar fazer com que o povo não pecasse aquilo que o Senhor já havia ordenado. Então, por que era o medo? O medo era a aprovação do povo. Ele tinha medo porque a partir daquele momento que foi dado a ele aquela missão, ele tinha necessidade de aprovação daquele povo. Em que sentido? Eu tenho que ser melhor do que aquele que eu estou sucedendo, do que aquele que foi antes de mim. Então, a gente, quando pensa no medo, sempre é isso. Por que eu tenho medo? Porque eu tenho a necessidade de aprovação de alguém. Por que o medo vem sobre mim? Porque eu preciso que alguém me aprove de alguma forma, então eu tenho medo de errar e não estar bem diante dos olhos daquele ou daquela, ou seja lá o que for. Então, o medo é uma forma de bloquear você realmente para que você não cumpra um chamado. Mas aqui a gente vê o seguinte, ele deixa bem claro, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, por que eu não preciso ter medo? Porque eu não faço para agradar o outro. Porque eu não faço pela necessidade de aprovação do outro. Mas eu faço crendo que quem vai adiante de mim é Deus. Então, diante disso, eu perco medo das coisas, das pessoas, porque não é por mim, mas é por essa promessa. E o medo de Josué aqui era esse. Porque você vê, ó, aqui eu percebo também o seguinte, Moisés, Josué estava todo o tempo ao lado dele. Então, a todo tempo ele estava sendo o quê? Treinado, ele estava aprendendo, estava sendo discipulado. Tanto Moisés como Caleb, apesar que Moisés era mais próximo. E na escolha, ele escolheu um.
não escolher um que estava distante, né? Caleb estava mais próximo, estava aprendendo. Então, poderia suceder ele, porque viu todas as coisas, viu o sofrimento, vamos dizer assim, viu tudo o que passou. E agora a responsabilidade que eu vou ter de assumir um papel, um legado tão poderoso, vamos dizer assim, como foi o desse cara. Diante de um povo que já está sendo avisado que vai ser rebelde. Então, eu trazendo assim para a minha vida, para a Neide, eu não preciso me preocupar com nada nem ninguém. Só fazer aquilo que o Senhor ordenou, porque Ele que vai adiante de mim. Então, o medo é mais ou menos isso aí. Eu quero a aprovação do outro, tenho medo de errar, e o outro me crucificar, me condenar ou me julgar. Meu entendimento. Em Êxodo 33, tá assim que, e vendo o povo, a coluna de nuvem que estava na porta da tenda, todo o povo se levantava e se inclinavam-se, cada um na porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Então depois Moisés voltava. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se afastava do meio da tenda. Então Josué estava sempre ali, presente na presença do Senhor. Olha aí. Esse é o segredo. E você sabe um que me chamou a atenção aqui? O 16. Porque o 16 ele faz um alerta e também o 15 e o 16, né? Mas no 16 ele fala assim: e disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após outros deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Então, aqui, ó, a palavra, eu até grifei aqui, prostituciar, ou seja, esse povo vai quebrar a aliança de casamento. Então, a aliança que Deus fez foi uma aliança de casamento, tanto que quando ele fala prostituir-se, né, ou seja, vai adulterar, vai se permitir estar com outro Deus, vai me trocar por outro, vai abandonar a aliança, vai abandonar o casamento, né? Mas por conta disso, eu vou fazer algo. Aí vem um castigo, que é o 17. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei e condenarei. E escondenarei, né? E esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias. E aí ele continua falando, né? Ou seja, a partir do momento que eu violo a aliança, né, que eu tenho com ele, que é uma aliança que ele fez, eu vou ter recompensa. Então aqui vem um castigo, o alerta, né? Que, cara, ele sabia, falou, esse povo vai se prostituir. Pô, já sabia, não faça isso. Mas a dureza do coração levou o povo a fazer novamente a quebra da aliança. E foram avisados, né? Muito, muito, muito. E é bem interessante quando como a gente viu lá em Ezequiel, a gente ouve também em Jeremias, esses profetas que se levantaram para avisar Israel do que eles estavam fazendo. Esse termo prostituta, ele usa muito, que é o termo de traição, né? Em Ezequiel tem uma passagem que ele fala assim, eu tirei você nua do Egito, e te dei roupa, te dei casa, te dei tudo. Então, tipo assim, é um cara que tá dando um homem, né, que resgata uma mulher de um local terrível e traz honra para ela, né? E mesmo assim você me trai com outros deuses. E eu acho, cara, alucinante, porque fala assim que, na verdade, Israel foi pior que uma prostituta. Agora eu não vou lembrar qual profeta que fala isso. Mas ele fala assim, Israel foi pior que uma prostituta, porque a prostituta se entrega por dinheiro. Israel dava dinheiro aos outros povos. Então, além de se entregar, ainda dava para se entregar, entendeu? Então, foi terrível o que eles fizeram. E aí, quando você vê um povo, hoje, o povo hebreu, o povo de Israel, tão endurecido, tão firme, tão
não querendo fazer é porque as palavras que vieram e o castigo que eles sofreram foi muito pesado. Você vê que no 23 ele fala de novo, né? E ordenou a José, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhe jurei. E eu serei contigo. De novo ele fala: eu vou ser contigo. Essa missão sua não vai ser fácil, mas vai ser eu que vou ser contigo. E aí, olha só o que diz no 27. Isso aqui eu até marquei assim, coração duro, né? Porque ele botou assim, ó. No 23 tem uma promessa, né? Que Deus vai ser contigo. E no 27, ele demonstra a intenção do povo através do coração. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. E eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebelde foste contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte. Se eu estando aqui presente, sendo instrumento de Deus para orientar vocês, para fazer tudo isso, ainda assim vocês foram rebeldes com Deus, quando eu morrer, o que vocês vão fazer? Meu exemplo não vai seguir. Ou seja, mais uma vez eu estou te alertando. Muda o coração, né? E a gente vê ali em Juízes, por exemplo, o próprio neto de Moisés fazendo coisa errada. Lá em Juízes 17 e 18, ele era um levita que estava fugindo do serviço de levita, mas ele tinha sido treinado para isso, e ali ele viu uma oportunidade de se tornar um sacerdote na casa de Mica. E depois, por dinheiro, por ter algo maior, né, por aparecer mais, ele vai para a tribo de Dan, para a cidade que Dan conquista, e lá ele se torna sacerdote até que a cidade é destruída. Então, o povo se distorce, cara, o povo se perde. É mais ou menos isso. E eu acho bem interessante, sabe, da história de Josué, que Deus não permite que Josué conquiste toda a terra. Josué conquista a maior parte. Mas aí Deus fala assim: não, agora, Josué, você descansa, porque o restante, quem vai conquistar é a próxima geração. E aí Josué tem aquela velha frase, né? Eles dão uma terra para Josué, Josué se para lá e é Josué que fala, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês vão servir ou não, o problema é de vocês. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E aí, quando finaliza a história de Josué, né, que a gente entra em Juízes, a gente começa a ver o povo perdido. Porque eu vejo para mim uma falha em Josué por não ter criado nenhum discípulo, por não ter ensinado ninguém de perto. E aí, quando começa os Juízes, você vê que é um perdido em cada lugar. Não tem uma liderança, né? Assim como tinha sido Moisés e Josué. E ali a gente já começa, já no começo de Juízes, a gente vê Deus falando isso, né? Os 2 primeiros capítulos de Juízes é um resumo de tudo, né? E é Deus falando: olha, eu deixei essa terra para vocês conquistarem, mas porque vocês não conquistaram, vocês estão pagando o preço por isso. E é bem interessante que Juízes o tempo todo fala, né? Que o povo padece porque não tinha rei. E não era pela falta de um rei, e sim era pela falta do temor ao Senhor. Vamos para 32? Outra coisa bem importante, que antes de chegar no 32, que o 32 vai ser um cântico, né? É que, assim, o cântico, ele era usado praticamente para fixar, né? Gravar, decorar, muito bom. E aí, se nós começarmos a cantar, a gente vai lembrar mais. Pelo menos eu sou assim. Era muito assim, no meu tempo de 1900 e bolinha, tinha muito, assim, louvor contando história, né, sabe, assim, ia contando a história e aquilo vai fixando. Foi muito legal, muito bacana. A maioria dos versículos lembrados hoje vieram através dos louvores. A salinha das crianças, normalmente é assim. Lá no Verbo era assim. Dava o versículo, fazia as atividades e antes disso era introduzida uma música
sobre aquele versículo. Referente àquela passagem. Exatamente, para Muito fazer esse alinhamento mesmo, para fazer essa parte da aprendizagem, da memorização. Nossa, hoje quando fala assim o nome de alguém, assim, um personagem, já me vem à mente aquela tal musiquinha, sabe, assim? Acho que é bem Não, bacana. isso é legal. E o meu nome, por exemplo, quando eu descobri isso, né, cientificamente falando, é comprovado que nós aprendemos por associação. Então, o que acontece? O meu nome ele tem uma parte lá do programa, da propaganda da loja da Marisa. Então, às vezes eu estou numa reunião, alguma coisa, e quero me apresentar, vou me apresentar, então daí eu falo, meu nome, vocês que vão dizer. Aí fica tudo me olhando, assim, né? Aí eu falo, quem que é essa, né? E aí eu falo, ó, vocês conhecem aquela propaganda que passava na TV? Eu falava assim, ó, de mulher para mulher. Aí eles falam meu nome. E aí é onde me vem já fala, mas você é Marisa, né? E aí, sim, eu sou a Marisa. Então, eu aprendi, é uma associação. Muito bom. Legal. Só dando um adendo sobre isso, bem interessante. A Isabelle já decorou quase todos os livros, o nome, né, dos livros da Bíblia por causa de uma musiquinha. Por causa da música, viu? É super importante. Nosso cérebro e você vê que Israel faz tudo cantando. Vai pra guerra cantando. Coisa linda. É repetitivo, né? Aham. Tudo que a gente faz com constância e repetitivo acaba aprendendo, né? A Decorando. dedicação. Não deixa de ser um cuidado do que nós estamos fazendo. Muito bom. Muito top mesmo. Vamos lá? Posso ler? Sim. O Cântico de Moisés. Aí tem que ler o 30, tá? Em 30. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. 32, 1. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça, terra, as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Aqui está parecendo uma poesia, né? Bem bonito. 3. Porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo, é reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é ele o pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembre-se dos dias da antiguidade. Atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais, e eles informarão aos seus anciões, e eles lhes dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou deles. Guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, o leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar
sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum engordou e deu coices. O que é Jesurum? Alguém sabe? Tem aqui. Peraí. Jesurum é um monte, é um nome poético dado a Israel, aqui em Deuteronômio, derivado de um verbo que significa ser justo. Tá, achei aqui. Meu tá nome poético. Legal. Então, De era Israel. um povoado, então. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram e se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominações, o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou, se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles, com aquele que não é povo, com uma nação tola, os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas, e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação em casa, o pavor tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelo branco. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão prevaleceu e não foi o Senhor quem fez tudo isso, porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderia isso e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir de 10.000, se a sua rocha não estivesse vendido e se o Senhor não tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, são cachos, são amargos, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Quando o pé deles desvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar.
porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi e já não há nem escravo nem livre, então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiava? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas dos inimigos. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele, Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas essas... Oi? Nada? 45. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida, e por esta palavra vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Aleluia, glória a Deus. O fim da vida de Moisés. Moisés veio à terra de Canaã. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo como Arão, o seu irmão, morreu no monte Or, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Cara, eu acho bem interessante esse cântico para a gente entender, né? Sempre, sempre o cuidado do Senhor, mas este final dele é a gente vendo o sentimento de Jesus para essa geração. Muitas vezes a gente fala assim, é até difícil de ouvir, as pessoas muitas vezes não querem ouvir. Mas você falou de quem pertence a vingança? Como ele virá com uma espada que ele vai afiar e vai destruir todos aqueles que julgam os seus servos? Cara, isso é muito louco.
A minha mão exercita o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários, retribuirei os que me odeiam. Nossa, embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, o sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas dos inimigos. O fim, cara, para aquele que é ímpio, para aquele que não serve ao Senhor, não é agradável. E a Bíblia não deixa muito clara, tem lugar que fala, mas eu acredito que quando Jesus voltar, ele vai voltar para guerrear, sabe? E ele não voltará e pousará e chegará em Jerusalém, pronto, acabou. Diz que ele vai chegar e descer em Sião, e ali ele vai percorrer essa trajetória em batalha, e resgatando e matando seus inimigos. E, fala que a capa de Jesus ela estava suja de sangue e não era do sangue dele. Então é um rei que volta com vingança nos olhos. Trazendo para o tema de hoje, né? Ele é o verdadeiro vingador. Ele é quem vai subjugar todos aqueles que hoje julgam os seus servos, né? Os seus filhos, o seu povo escolhido. Então, muitas vezes a gente fica naquela, né? A gente está orando, clamando para que coisas mudem, e às vezes elas não vão mudar porque é propósito do Senhor que não mude. Mas a gente precisa entender, o nosso clamor, a nossa intercessão, ela é incenso para a ira do vingador, para a ira daquele que há de subjugar todos esses que hoje causam tanta maldade, tanta desgraça em cima dos povos. E eu vejo, não sei se vocês acompanham as coisas que acontecem lá fora, porque se a gente ficar fechado na nossa mídia daqui no Brasil, a gente fica só vendo politicagem. Mas o que está acontecendo lá fora é muito sério, cara. Entre Rússia e China ali, cara, e aquele povo em volta, e a Ucrânia e a OTAN, próprio Israel sofrendo ataque todos os dias, a gente vê um fim tão próximo, sabe? Uma vinda tão próxima, e os sinais que a gente tem na Bíblia que fala para prestar atenção neles, que é como o florescer da videira. Então a gente tem que ficar atentos, porque as coisas estão acontecendo no mundo e não está sendo contado, não está sendo mostrado. A gente vê uma perseguição aqui, uma perseguição ali, aqui dentro do Brasil. A gente muitas vezes não concorda com as coisas que estão acontecendo no governo, mas a gente não vê que tudo isso faz parte de um sistema global, que tudo isso está acontecendo globalmente. Essa nova ordem global, ela está surgindo, ela está acontecendo. A Márcia estava lendo um negócio para mim ontem que eu não pesquisei para saber, porque às vezes criam tantas mentiras, né? Mas não duvido daquilo, mas saiu uma matéria de que o Papa está querendo reescrever a Bíblia. Misericórdia. Acho que o senhor falou isso aí esse tempinho, né? A rainha dos baixinhos. Falou que tem que escrever a Bíblia. Ela deve ter pegado essa notícia aí bem, bem antes, já no começo. Que ela falou isso aí na televisão. Então, eu tô vendo aqui, uns falam que é mentira, outros falam que é verdade. Aí tá falando que o Papa Francisco não anuncia que a Bíblia será substituída. Mas, cara, pode ser que é algo que ele tenha surgido no coração dele mesmo. Porque a gente estava conversando ontem sobre isso. O falso profeta mesmo, aquele que vai levantar o anticristo que está em Apocalipse,
Ele é um cara que exerce autoridade na fé. Ele é um cara que exerce um poder religioso. Ele é um cara que vai trazer fogo do céu. Ele é o cara que, através da fé, porque lá em Apocalipse 13, se eu não me engano, fala que muitos que não conhecem ao Senhor serão enganados por ele. Então tem que ser um cara que todo mundo conheça. E trazendo para dentro de uma religiosidade, hoje o mundo inteiro conhece e respeita é o Papa. Não tem outro. Não estou falando que é o Francisco, porque também não acredito que seja ele. Eu acredito que talvez o 8º, o próximo depois dele, que seja o cara que vai levar essa religião, essa fé, que vai conduzir o povo ao erro, que vai conduzir ao anticristo. E isso é bíblico, tá ali. É necessário que isso aconteça. E a gente precisa ficar atento a esses sinais. E a gente já tem visto, não só dentro da Igreja Católica, mas dentro da Igreja Protestante, dentro de muitos meios religiosos, como a Escritura, a palavra tem sido distorcida, como ela tem sido levada e caminhada para outros caminhos. E quando a gente vê um cântico assim, igual o de Moisés, para fazer lembrar o povo, ele lembra o povo da onde Deus o tirou e lembra do final de como será. Então, precisamos estar atentos aos sinais e estar preparados para a volta do Messias. Como será? Não sabemos. Mas sabemos o que está em Mateus 24, sabemos o que está em Daniel, sabemos o que está em Ezequiel, sabemos o que está em Isaías, sabemos o que está nas cartas de Pedro, nas cartas de Paulo, sabemos o que está em João, nas cartas de Apocalipse. Então, precisamos estar atento aos sinais. E não importa como acontecerá, o que importa é quando Jesus voltar, como ele nos encontrará? Preparados? Ou como vivia o povo na época de Noé? Vivendo, bebendo, comendo, dando-se em casamento, vivendo sua vida normal, como se Jesus não fosse voltar. Então, precisamos estar atentos, precisamos estar preparados. E o preparar que eu vejo hoje é intimidade com Deus, ter essa busca, ter essa ansiedade de estar buscando ao Senhor. E nós aqui, eu acredito, já estamos dando este passo, porque quando você chama alguém para acordar às 5 horas da manhã para ler a Bíblia, a primeira coisa que eles falam é: você tá louco. É arregalar os olhos. Você entende? Acha isso um absurdo, mas Deus está vendo o nosso sacrifício, Deus está vendo a nossa sede, Deus está vendo o nosso desejo de buscá-lo e de conhecê-lo. E isso, de alguma maneira, será recompensado, isso de alguma maneira nos traz crescimento, isso de alguma maneira nos abre a visão e nos traz amadurecimento espiritual diante do Senhor. Eu fico preocupada, assim, com as oportunidades, né? Eu falo, meu Deus do céu, assim, o dia que eu perco de acordar, né, dormir muito, não foi legal à noite, eu falo, meu Deus, eu perdi a oportunidade hoje de estar com os irmãos ali lendo, agora eu vou ler sozinho, se eu não compreender, sabe bem, aí já fico pensando, porque vai chegar um momento que nós já estamos sendo vigiados, né? A câmara de celular, tudo, vai chegar um tempo que eles vão querer tolir toda essa reunião nossa. Então, nós ainda temos uma oportunidade. Então, assim, é bom a gente assustar e acordar mesmo, falar, opa, peraí, agora eu tenho essa oportunidade de estar junto, porque vai chegar um tempo que você tem que fazer isso escondido, sozinho. Então, agora é o momento, nós temos essa oportunidade de compartilhar, estar junto, a gente tem que agarrar com unhas e dentes.
Vai chegar o tempo que a gente não vai poder acreditar nem nos nossos próprios filhos, no próprio cônjuge. Mas Deus saberá todas as coisas. Mas olha que riqueza da gente estar junto, poder compartilhar cada pensamento, o que Deus falou em cada coração. Nossa, vai chegar um tempo que a gente não pode falar em voz alta a palavra de Deus, não pode de jeito nenhum. Então, olha, eu não posso idolatrar, mas eu amo muito esse momento, de coração. É muito bom. A gente vai pegando um costume, um vício, né? A gente começa a sentir falta. E um você vício bom, alertar né? nisso aí, Elizabeth, vai dando é aquilo que a gente acabou de ler aqui, né? Não tenha medo, vai dando um medo a gente ficar sem isso daqui já. Não sei se vocês lembram, no Porque é bom, começo, eu porque vinha ajuda, arrastada, eu não nos conseguia levantar, fortalece. não conseguia levantar de jeito nenhum. Hoje eu não consigo esse horário se eu estiver na cama e eu não coloco despertador. Na hora, sim, o Espírito Santo fala, a Elizabeth, está na hora. Coisa mais linda, olha, acho muito lindo. Acontece comigo também. A primeira vez eu entrei, aí eu agora, hoje eu tô na cama, tá fresquinho, né? Falei, não, hoje eu vou ficar na cama, vou estudar na cama. E eu sempre fico na É que se eu sala. ficar na cama, eu durmo, né? E aí, eu fico na sala e a minha filha fala, mãe, mas como que a senhora foi parar aí nesse grupo? Aí eu falei, você sabe que nem eu sei? Oi, Não Deus, sei, nem eu sei como que eu vim parar aqui. eu também não sei. Aí eu parei, teve um tempo que eu parei. E aí eu ficava com vergonha de voltar, porque de verdade, eu ficava com vergonha, olha só o sentimento, né? Aí um dia o Éder mandou uma mensagem, né? Falando que não importa, falando, né? Animando. Aí eu falei, vou voltar de novo. E aí eu voltei. E agora, realmente, quando dá 5 horas, 5h20, não, 5 horas. Às vezes eu dou uma cochilada de novo, mas eu já levanto. E é por isso que às vezes eu não ligo a câmera, porque às vezes eu não tô preparada para vocês me verem. Eu tinha isso, agora eu já não ligo mais, já abro. Sabe, Pode falar. Fala, Neide. Pode falar, o senhor. Não, o meu é interessante, eu até falei pro Éder, né? Eu entrei recentemente no grupo aí, né? Então, eu vinha do serviço, eu dou carona para um rapaz que trabalha comigo, que ele é cristão também, né? E eu falando para ele, falei, olha, eu tô muito parado, eu preciso voltar a ler a Bíblia e eu tô muito largado, essa que é a verdade, né? Falei, eu não acho tempo para mim, eu falei assim, porque é corrido por causa do serviço, e falei para ele isso, né? E aí ele falou assim, então vamos orar, né? Para o Senhor mostrar um tempo para você, né? Gente, no outro dia o Éder mandou o convite sem o Éder saber de nada, mandou lá para mim o convite para eu ingressar no grupo, aí eu falei assim, mas Senhor, 5 horas da manhã, Senhor, 5 horas da manhã não dá. Gente, eu levei 3 dias para entrar no grupo, eu falei assim, entro ou não entro? Entro ou não entro? Aí eu escutava, aí vinha aquele pensamento assim, falei, mas você não queria um tempo para ler a Bíblia? Não era isso? Você não orou para que fosse ajeitadas as coisas para possibilitar, né? Aí eu falei, Senhor, é isso mesmo. Aí eu entrei no grupo, né? E tem sido muito bom. E ele disse Falando que pro qualquer tempo é tempo, né? do grupo de leitura, e ele falou, eu tenho um grupo de leitura da Bíblia. Eu falei, o quê? Peraí. Você vê, né? Quando, vamos supor, precisa levantar cedo para ir para um médico, precisa levantar cedo para resolver qualquer questão de trabalho, tudo isso. Mas por que é doído quando é para as coisas do Senhor? Porque é edificação, né? É verdade. Tem 2 versículos aqui que chamam muito a minha atenção e que servem para tudo que a gente venha passar ou que seja lá o que for. O 46, na verdade começa do 45, que fala assim, e acabando Moisés de falar todas essas palavras,
a todo Israel. Agora o 46, que é o mais poderoso. Disse-lhe: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenhas cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. E aí o 47, ele vai dizer assim, ó, porque estas palavras não vos é vã, antes é a vossa vida. E porque esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ide possuir. E aí depois Aleluia. fala, né? Depois que falou Moisés, o Senhor falou com ele para subir até o monte. Então, o que eu penso trazendo para o meu dia, para a minha vida hoje? Eu tenho que aplicar o meu coração a essa palavra que todas as manhãs a gente tem aprendido. Todas as manhãs aqui, quando a gente se reúne, o Espírito Santo dá uma direção, o Espírito Santo fala. Mas para quê? Para que a gente aplique o nosso coração. Porque no nosso coração é onde começa todas as coisas, se a gente parar para analisar. A mágoa se aloja nele, o rancor se aloja nele. Mas quando a gente tem o nosso coração com a palavra do Senhor ali dentro fixada, a gente consegue governar e trabalhar a nossa mente, porque a gente está se alimentando com algo puro, que é a palavra de Deus. E quando a gente faz isso, os nossos dias são prolongados, porque a gente tem mais alegria, a gente tem mais disposição, tudo, porque a gente está vivendo aqui, vivendo fisicamente no natural, mas espiritualmente por dentro, vivendo no espiritual. Vamos dizer assim, né? Dentro do espiritual prevalecendo. Então, lendo isso aqui, me chamou muita atenção que o meu coração tem que estar aplicado a essa palavra. Porque não importa o que eu venha passar aqui por fora, se aqui tem que estar resolvido, está organizado, está alicerçado nela, que se dane o mundo, que se dane a corrupção, que se dane a injustiça. Eu sei em quem tenho crido, eu sei a quem eu tenho servido. Glória a Deus. E a palavra está fixada. Então, aplicada. Olha uma coisa, quando você aplica algo, é difícil de retirar, não é verdade? E aqui ele fala, aplica o vosso coração. Ou seja, converta o teu coração, alimenta o teu coração com essa palavra, porque vai vir dia difícil, vai. E a gente tem visto isso assim, a olhos nu, vamos dizer assim, e a passos largos que a gente está cada vez mais se cumprindo o que está aqui escrito nessa palavra. Mas o nosso coração fixado nela, viveremos uma promessa, né? Dias prolongados, né? E, tipo assim, ele ainda fala aqui, né? E passando o Jordão, ides e possuir. Tá, hoje, a terra que a gente tem que possuir, vamos supor, a terra foi prometida lá atrás para aquele povo, como uma terra que daria para ele o que eles precisavam. E hoje? Qual que é a terra que a gente precisa hoje? Acima de tudo isso aqui, ter a certeza da nossa salvação. Então, não adianta a gente fazer tudo isso e no momentozinho final a gente perder o nosso, vamos dizer assim, né? A primazia da certeza da salvação, da certeza de que iremos morar com Ele. Então, eu vejo assim, o nosso coração tem que ser uma terra fértil para o Espírito Santo, morada dele, essa palavra fixada, que se dane o que vão pensar, que se dane o que vão falar. Eu tenho praticado muito isso. Deus só me deu essa vida, então nessa vida eu vou fazer o que Ele me mandar fazer, eu vou desfrutar o que eu quiser desfrutar, porque essa vida é para ser vivida e ponto. Amém. Como é maravilhoso esse momento, né? A gente dá as premissas para o Senhor. Muito bom. E não é fácil, não, né? Não. Mas depois vira um lifestyle, né? Um estilo de vida. Que é um exemplo, eu não consigo fazer o estudo, às vezes eu entro até um pouquinho mais tarde, porque eu vou para minha oração. Uhum. Eu ouvi uma palavra essa semana que eu até anotei e ficou fixada em mim, que fala assim, ó, a insistência vence a resistência. Eu também consegui vencer isso aí. Essa palavra me chamou muita atenção e eu entendi o seguinte, eu preciso ser insistente naquilo que eu começo a fazer. Eu parei de entrar no grupo porque eu comecei a fazer... A insistência vence a resistência? Isso, eu comecei a fazer atividade física, então o horário não estava batendo. Eu preciso fazer. Lá, né, a questão do horário, eu falei, putz, era o que eu precisava, porque 5 horas eu estava lendo sozinha em casa.
Falei, maravilha. Então, para mim, foi a melhor coisa quando o grupo passou para 5 da manhã. Não, eu estava lendo só um versículo por dia. Eu falei, peraí. E é isso aí. Deixa eu só contar algo que aconteceu. Uhum. Terça-feira. Não sei se vocês perceberam, mas eu tava bem ruim. Tava. Eu acordei, eu tava desde as 2h30 da manhã vomitando. Eu passei mal a noite toda. E a minha vontade de verdade era nem abrir isso aqui. E Parece seta, né? passei mal. Cara, eu não dormi, né? Das 2h30 até. Eu fui deitar, eu tomei um remédio, fui deitar depois que acabou aqui. Mas a minha vontade era não abrir. Mas aí Deus falou, cara, não é assim. E aí eu abri ruim mesmo. E Deus foi honrando, as pessoas foram entrando e aquilo foi falando ao meu coração. É engraçado, teve até uma hora que acho que vocês estavam lendo, eu estava lá no banheiro, vomitando. Nossa. Então, Deus é bom. E a gente tem que fazer e honrá-lo. Há mais de um ano, quando isso aqui começou, tocou no meu coração. Essa vontade de fazer, de estar aqui, não tem sido fácil. Mas como a gente fala, é um hábito que Tem um vira. preço, né, Éder? Mas esse preço, a recompensa é muito maior. Sim. O que eu vivo hoje, o que eu sei hoje, o que Deus tem me ensinado hoje, a minha sede, a minha vontade, o meu desejo de conhecê-lo mais, tem aumentado com isso, entende? Eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para aprender com todos. E todos nós estamos para aprender um com os outros. E isso é maravilhoso, isso tem edificado a minha vida, a minha casa, a minha família. E isso é muito bom. O desejo do meu coração era que tivesse muito mais gente, não para que a gente aparecesse, mas que muito mais gente aprendesse e tivesse esse desejo de conhecer ao Senhor. Mas é um preço. Sede, né? Mas acordar antes das 5 da manhã para estar aqui é um preço que nem todos querem pagar. E que muitos começam a jornada também e param. E aí a gente começa a perceber assim, porque muitas vezes as pessoas não são prósperas, porque as pessoas não conquistam as coisas, porque elas começam e param, começam e param. Pra você ter uma ideia de quando eu comecei, não tem ninguém quando eu comecei. Todos já saíram, todos já pararam. Uns mudaram de nível, estão fazendo outras atividades, mas a maioria você percebe que não tá. Aí você vai troca uma ideia, não, eu tô fazendo aqui e tal. Eu falei, beleza. É o seu coração e Deus. Eu continuo à disposição. Eu aprendi uma vez com a devocional e aprendi que eu estou à disposição de quem quiser me ouvir, quem quiser que eu ajude, mas eu não posso ficar correndo atrás, gastando tempo com quem não quer. Então, que Deus continue sempre nos abençoando, cuidando e que essa sede aumente em cada um de vocês aqui. E se vocês tiverem gente que queira, convide, faça como a Neide, como a Beth fez, como eu faço, como vocês fazem. Convide. Às vezes a pessoa está como o Diego, orando por uma oportunidade e a gente nem sabe. Assim que você manda o link, eu já mando para uma lista de pessoas, né? Aí eu falo, vem, desperta. E tá chegando, graças a Deus. Eu acho, uma coisa que eu acho interessante, sabe? Quando é assim, você fala, puxa, dessa pessoa não vai sair nada. Ah, eu não vou aprender com essa pessoa, não vou crescer mais, entendeu? Não é verdade. Às vezes a pessoa que você menos espera fala uma simples palavra e o Espírito Santo usa aquela palavra assim, olha, eu já tenho ouvido Deus falando nesse grupo assim, de gente que você fala, o quê? É isso mesmo, Espírito Santo, sabe? Olha, coisa linda, linda. Muito bom. Bom. Fala, Vanusa. Eu estava orando por uma oportunidade. Eu estava num momento muito difícil e todas as vezes que eu passo por fases difíceis, Deus usa muito a Neide para
para me levantar. Eu falo que a Neide, ela é um anjo na minha vida, né? Eu acho que há 5 ou 6 anos atrás eu cheguei até ela totalmente assim, destruída, e eu falei que eu não ia mais, que eu não queria mais fazer o que eu faço hoje. E ela foi uma pessoa que me colocou para cima, falou: não, você não pode parar, eu vou te ajudar. E assim, eu vejo que todas as fases da minha vida que eu estou muito mal, ela me levanta. É impressionante, sabe? E eu não consigo me desgrudar dela. Eu conheci ela e me apeguei a ela, e toda vez que eu preciso, assim, ela parece que Deus coloca ela assim para trabalhar naquilo que eu necessito ser trabalhada. Eu falo que a Neide, ela é uma pessoa que me ajuda muito espiritualmente, muito mesmo. E eu estava assim muito mal. Eu estava acordando 10, 11 horas da manhã. Eu estava muito cansada, muito sobrecarregada de tudo, né? E eu estava falando para Deus, falei: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor envie alguém para me ajudar, porque eu estava me sentindo muito sozinha em meio à multidão, porque eu tô rodeada de muitas pessoas, mas eu estava me sentindo muito só. E aí eu cheguei lá nela, eu fui conversar com ela, ela começou a falar comigo e eu já comecei a chorar, né? E aí, assim, ela falou: vou te colocar no grupo, você tem que levantar cedo, você tem que orar, como que tá a sua vida espiritual? E aí, assim, de lá pra cá, assim, nossa, mudei totalmente, assim, sabe? É outro nível. Que bom. O fardo tá mais leve, né? Deus é bom. Sim, Tudo muito tem leve. preço, né, Vanusa? Vai, Sim. levanta cedo. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu também não tinha força nenhuma. Gente, a Vanessa às vezes fala assim, a Neide, não é eu não, viu? É tudo para honra e glória dele, que fique bem claro isso. É Você que foi Deus usada, né, Neide? é Ele ele te usou. mesmo, senão não. Porque se fosse Ele por te mim, usou ele para sabe chegar até ela. a porcaria que eu sou, mas eu falo assim, eu sempre falo para Deus, Deus coloca no meu Gostei da caminho porcaria, Neide. pessoas. Eu falo sempre assim, Deus coloca pessoas na minha vida que de alguma forma eu possa ser instrumento do Senhor para tocar essa vida. E a Vanusa está aqui, como tem a Ena também aí, são pessoas assim que Deus coloca e que às vezes Deus fala assim para mim, ó, a obrigação sua é orar por essa pessoa. E é impressionante. Todas as vezes aí eu vou orar e Deus traz a pessoa. Então eu oro, eu não sei o que a pessoa está passando, mas Deus manda a gente orar e eu vejo muito assim, o coração ensinável. E quando a gente senta e conversa e a pessoa para e ouve, ela fala, mas eu vou fazer, então ela está realmente com esse desejo. E a gente tem que ter essa percepção, né? E eu falo, eu trabalho o dia inteiro com várias pessoas, mas às vezes a gente chega no final do dia, ou chega uma pessoa perto da gente, mesmo na correria do dia, eu falo, Senhor, eu quero ter esse coração sensível para estar na multidão, mas ali eu saber identificar quem ali está precisando de uma palavra, quem ali está precisando de um simples abraço, de um sorriso mais largo. E é impressionante que Deus realmente faz isso. E pelo fato de eu trabalhar com mulheres, é impressionante. Às vezes tem pessoas que eu chego assim, ela fala, sabe naquele dia que você me deu um abraço, eu precisava tanto daquele abraço. Só que assim, é o desejo que há nos nossos corações, e é isso que às vezes eu falo, sempre aqui no grupo, assim, para a gente ter essa busca incessante do Espírito Santo, essa comunhão com ele, porque ele direciona. Um exemplo, o seu Diego dando o testemunho dele aí, que ele comentando, falou. Quando você falou, Deus lançou no universo e falou assim, não, preciso te trazer para algo que você vai se alimentar, para alimentar outras vidas. 3 dias depois, Deus manda o link. Mas, tipo assim, se eu só falei, mas não desejei ardentemente, eu não vou dar atenção. E eu vejo Isso nos volta o quê? Que o propósito, ele nasce primeiro do que cada um aqui. O propósito que o Senhor fez, vou criar Marisa para isso. Vou criar Neide para isso. Então, o propósito, ele nasce primeiro, depois vem nós, e depois vem as pessoas, como já vem tendo uma discipulada sua, no caso, Neide.
Então, para a gente entender o quanto nós somos importantes para o propósito que o Senhor nos criou. Se nós ficarmos pensando, às vezes, no medo, né? Lógico que ninguém pensa mais aqui, mas eu estou falando para mim agora, o medo, não, porque talvez eu vou sentir. Não! Existe algo bem maior do que eu, né? Que é o propósito que eu fui criada. Então, isso alegra tanto o meu coração. Então, eu fico tão feliz por participar aqui. Aquele dia que o seu Éder, eu tenho essa sensibilidade de ver, igual aquele dia eu vi a Elizabeth lá com sono, então eu consigo, não sei, é de Deus, Foi né? tão lindo aquilo, eu falei, achei que ninguém estava vendo, né? Mas eu estava, olha, eu estava caindo aqui em cima da mesa e falei, não vou dormir, não vou fechar a câmera, porque se eu fechar a câmera, eu vou debruçar nessa mesa, não vou. E aí aquele dia que o seu Éder não estava bem, depois que nós terminamos, eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu fui tão indelicada, né? Poxa vida, o seu Éder estava precisando de uma palavra e eu não falei. Veio aquilo na minha mente, mas daí depois eu tranquilizei meu coração, porque eu creio que não era o momento para falar também, né? Então tem tudo Será isso. que depois daquele dia não orou por ele? Porque depois que fechou a câmera aqui, eu mesmo fui orar. Falei assim, eu não sei o que o teu servo está passando. Mas seja o que for, né? Fortalece. Eu também orei. Fortalece ele. Também orei, fiquei preocupada. Então, essa é a função, essa é a missão. E eu vejo que a gente... Também percebi. Quando ele falou, e quando ele entrou e falou assim, Beth, hoje você vai ler, eu falei, Jesus, olha, olha que bobeira, né? É uma leitura. Ele pediu para eu ler e veio uma responsabilidade. Falei, meu Deus, o que está acontecendo com o Éder? Ele pediu para eu ler. Você viu, assim, fiquei incomodada e fiquei, Jesus abençoe o Éder, o que está acontecendo? Gente. Eu também fiquei muito incomodada, eu até comentei com a Neide, né? Falei, Neide, o que será que aconteceu com o Éder? Mas como eu não tenho muita intimidade, né? Eu não quis, né, perguntar ou falar algo, né? Vanusa, não pense mais assim. A partir de agora, você não pensa mais desse jeito. Está repreendido em nome de Jesus. Porque você tem, sim, algo maravilhoso guardado aí que nós precisamos, viu? Compartilha Amém. conosco, é importante. Amém. Gente, aproveitar que está nesse momento, tem umas 2 semanas ou mais que Deus toca no meu coração para a gente fazer jejum coletivo, sabe? E eu eu vou chamar o seu Éder particular para poder falar com ele, para ver se faz, porque a gente já fez lá atrás, né, seu Éder? Até na época lá do propósito do QGR. Mas já tem mais ou menos mais de 2 semanas. Toda vez que eu estou aqui, aí termina, o Espírito Santo toca. Fala de fazer jejum, mas assim, tem que ser uma coisa que realmente as pessoas desejem fazer, porque será um jejum coletivo, né? Eu já faço todo dia, eu sou tocada, eu tenho que fazer jejum, eu falo, vou fazer. Então, e às vezes o coletivo faz essa animação para aquele que ainda não faz, se desperte a fazer, porque a gente vai estar orando, a gente vai estar jejuando. Então, assim, de repente Deus tocar no coração aí, viu, de alguém, para poder fazer, eu sou a favor. Eu também. Eu também. Aí, ó. É necessário. Tamo junto. Assistam depois, quem não viu, o vídeo do Subirá falando sobre jejum. É muito importante. Bom. Você faz para ver o vídeo depois? Porque eu tentei assistir esses dias à noite retrasada. Eu dormi alguns capítulos na hora que a Neide estava lendo mesmo. Eu dormi assim um momento e eu queria voltar para me assistir, mas eu não consegui. Como que faz? O de terça-feira eu não gravei, tá? Ah, tá. Tava bem ruim mesmo. A hora que eu desliguei tudo aqui, eu falei, eita, não gravei. Mas os outros tá tudo no YouTube. Na descrição da bio do grupo do WhatsApp tem o link da playlist de todas as leituras que a gente já fez e foi gravada. Eu fiquei de enviar para algumas irmãs lá da igreja e eu falei, não sei como que faz, eu vou perguntar. Depois eu coloco o link da playlist de novo lá no grupo, mas na descrição da bio sempre tá lá. E aí no YouTube, tipo assim, o de hoje, provavelmente lá pelas 20, 21 horas, eu disponibilizo lá no YouTube.
Ele faz como lançamento, né? Como se estivesse rodando Ao vivo? Aham. É chique. E aí depois fica disponível para você assistir e voltar, ouvir, reouvir. Por aí vai. Eu também nos grupos. Gente, vai ser 7 horas. Meu Deus. É tão gostoso, né? Ai, tá bom, Deus abençoe. A gente entra nesse buraco chamado Kairos do Senhor e a gente vai e Deus vai falando, né? E o tempo, só que o tempo ele não para. Por isso que ele fala assim, para que prolongue os seus dias. Precisaria de mais horas. Mas Verdade. Deus é bom. Deus é bom. A gente precisa virar Unibanco, né? Lembra? 30 horas. Quando que a gente vai começar o jejum? Olha. Ué, a gente pode começar agora. Já começa a cortar algo da sua. Algo que você. Parcial, né? Jejum não é bom você falar assim, nunca fiz jejum e agora eu vou fazer um jejum e vou ficar sem comer 3 dias. Você vai passar mal, entendeu? Então, comece, para quem nunca fez, comece cortando algo que você goste muito. Um café, um chocolate, mas não faça jejum de internet, por exemplo. Faça jejum de comida, algo que te dê sacrifício. Um café, a carne, algo que você não viva sem. Um doce, um refrigerante. Vai ser Eu quanto creio que tempo? nós temos que fazer o jejum a partir do momento que nós sentimos no coração, isso sim, mas ter um entendimento, Sim. ter um entendimento por que estamos fazendo, de que forma vamos fazer, não simplesmente vamos fazer, né? Então, acredito que a gente tem que, primeiro, conversar sobre o jejum para fazer, né? Então, até amanhã eu vou contar uma experiência sobre o jejum, porque eu não tinha o conhecimento, então eu fiz um jejum que, né? Então, eu acredito que tem que ter um conhecimento primeiro, assim, um pré, né? Vou falar para vocês uma experiência que me teve aqui agora essa semana sobre o jejum, e foi poderosa, porque se tem uma coisa que eu faço ao longo desses anos que eu entreguei a vida para Cristo, foi isso, jejuar. Eu aprendi que o jejum é uma ferramenta, uma aliada poderosíssima nas nossas vidas. E eu faço jejum intencional, jejum por uma causa, por um objetivo, eu costumo muito, principalmente pela minha vida espiritual. E semana passada eu senti a necessidade de abrir um jejum por uma causa que eu tenho na justiça de 6 anos. E essa causa eu ganhei na primeira instância, ganhei na segunda instância, e aí quando foi, o advogado pegou e falou para mim o seguinte: olha, o banco deixou claro que vai recorrer, então possa ser que dure novamente mais alguns anos. E quando eu estava orando por essa causa, por isso que essa palavra que eu dei para vocês, que eu falei para vocês hoje, que chamou muita atenção quando eu ouvi, que a insistência vence a resistência, e o Espírito Santo tocou, jejum em prol dessa causa, mas tem que ser um jejum que realmente você vem assim, que geralmente eu faço jejum de 6 horas, 5 horas e tal. E aí Deus colocou no meu coração, eu vou jejuar 2 dias seguidos só água. E é por esta causa, Senhor, depois eu vou mandar o print para vocês aí no grupo, para vocês verem da conversa do advogado. E eu abri 2 dias, e gente, por incrível que pareça, foi 2 dias onde eu ria, porque eu via a todo momento a investida do Satanás. Olha, foi a semana que mais o diabo se levantou, foi a semana mais atribulada de trabalho, foi a semana que tudo aconteceu. Mas foi a semana que eu apliquei meu coração e a minha vida para o reino, para o campo espiritual. E aí, quando então, foi... olha como que é importante, Neide, porque você tem uma fala e eu tenho outra experiência, porque eu também fiz a mesma coisa, né? Por isso que eu falei que eu vou testemunhar amanhã. Eu fiz algo relevante ao seu, semelhante ao seu. Só que foi como uma troca. É como se eu fizesse um jejum como uma troca. Senhor, eu vou fazer esse jejum para isso. E na verdade não é. É sensibilidade. Eu vou ficar sensível ao Espírito Santo. Né? Então, por isso do entendimento. É por isso. Eu fiz com essa finalidade. No meu conceito não foi troca, eu fiz por esse propósito. Senhor, eu faço esse jejum por esta causa minha que está na justiça. Por quê? Eu entendo que a gente, principalmente a gente que serve a Cristo, a gente vive no mundo espiritual. O Satanás, ele sabe que essa bênção vindo para a minha vida vai abençoar outras vidas. Então, a todo momento, ele vai ser resistente para que eu não alcance. Então, assim, por que eu vi necessidade de eu jejuar por esta causa? Porque nessa causa são 6 anos o diabo resistindo àquilo que é meu por direito. E eu sei que é espiritual. Então, eu entrei realmente nesse âmbito espiritual, entendi e trouxe para esse campo. Eu tirei do físico, porque quando o advogado falou para mim, vai durar mais alguns anos, era o campo físico.
E eu entendi que naquele momento eu precisava lutar no campo espiritual pelaquela questão. E foi o que eu fiz realmente. Na minha concepção, não foi como troca, mas foi eu combatendo as armas espirituais que meus olhos não veem, mas sabe que existe. E eu entrei realmente, foram 2 dias de jejum que eu fiz. Eu falei assim, tanto que até a micropigmentadora que eu tenho aqui no Instituto falou assim, ela chegou com um monte de uva, eu amo aquelas uvas sem caroço. Você não quer? Eu falei, não. Mas menina, não vi você comer nada hoje. Eu falei, não, meu amor, mas eu tô tão bem hoje. Olha meu sorriso. Graças a Deus. Porque as pessoas não precisam ver que eu estou em jejum. Que eu sei que eu estava fazendo, tanto que eu estou contando agora. E após esse jejum, quando foi na quinta-feira passada, eu mandei uma mensagem para o meu advogado e falei, bom dia, doutor, se eu tenho alguma novidade referente ao processo? E aí ele me respondeu, sim, novidade e boa. Eu falei, então, o senhor me conte, por favor? Ele falou assim, olha, mesmo o banco deixando claro que iria recorrer, fez o depósito em juízo do valor, mas deixou claro que ia recorrer. Como eu te expliquei, caberia para ele recurso. E isso prolongaria mais alguns anos, mesmo o valor já ter sido depositado em juízo. Só que eles perderam o prazo para recorrer. Na hora eu falei, eu vou mandar para vocês o print, eu falo, fico toda arrepiada aqui, eu falei na hora para o advogado assim, eu falei, doutor, eles não perderam o prazo, Deus cegou ele para que não lembrasse, você sabe por quê? Eu estou jejuando e orando por esta causa, eu falei para o advogado, e eu estou jejuando, e no meu jejum eu falei, Senhor, que eles se confundam em pensamentos, que o Senhor não permite eles ver essa questão desse processo, porque já é meu de direito, o Senhor já bateu o martelo na primeira e na segunda instância, já foi para o Supremo, não tem mais como. E você sabe o que o advogado respondeu? Eu vou mandar para vocês. Ele falou assim, olha, realmente, eu já vi advogado de banco esquecer muitas coisas, mas prazo para processo, nunca vi. Então, quem fez eles esquecer? Eu creio que foi esse Deus que a gente está lendo aqui, esse Deus que a gente está aprendendo sobre ele. E eu tenho que ter um posicionamento na minha vida, isso vai para todas as outras questões. E realmente eu entrei no âmbito espiritual porque eu entendi que ali se tratava de uma resistência do diabo para que essa bênção não chegasse. Porque Deus sabe que essa bênção vindo não vai só abençoar a minha vida. É um valor significativo assim, para dar uma alavancada gigantesca no que eu preciso. E sabe o que meu advogado falou? Mais do que depressa, eu já entrei com a execução, já pedi o alvará, só que a juíza está viajando, então posso dizer que você só recebe esse recurso para agosto. Aí eu falei para ele assim, viajando ou não, vai ser feito, porque agora não é mais comigo, é aquele que eu coloquei na guerra, que foi Deus. E ele não perde batalha. Então, isso, e assim, se eu for contar experiências com vocês que eu já tive de jejum, de eu fazer 40 dias de jejum só de legumes, e após o final eu ter a resposta. Então, o jejum, eu acredito que é uma arma poderosíssima. E não precisa começar com a loucura, tipo assim, de um dia inteiro. 2 horas, vai aumentando. Hoje eu faço 3 horas, 4 horas. Mas entenda, o jejum te fortalece. Sim. Porque depois que você termina, você fala assim, diabo, pode aparecer manifestado na minha frente que eu vou partir para cima, porque agora eu sei que é você. E você tem autoridade para isso. Na mensagem Parece que a que eu visão mandei- se abre, né? Você sabe quando é o inimigo que está chegando. Você sai Parece, do natural não é? e entra no espiritual. No vídeo que eu mandei do Subirá, ele deixa bem claro assim que para você ver um cristão que fala que não ora e nem lê a Bíblia, você acha que não é cristão. E para ser completo, o jejum ele é necessário. A nossa vida cristã, ela é necessária. Jesus mesmo disse, né, que quando eu não estiver mais com eles, eles vão jejuar, eles vão me buscar. E então é necessário para que a sua vida espiritual cresça. E muitas vezes por um motivo e às vezes simplesmente por chegar diante do Senhor. Mas precisamos, assim como a gente ora, assim como a gente lê a Bíblia, o jejum faz parte. Tem um livro, seu Éder, ele é pequenininho, fala o Santo Jejum. Ele ensina o porquê do jejum, como jejuar, quais os tipos de jejum que a Bíblia nos ensina. Tem Muito bom. vários tipos. Então, assim, Eu li aquele Curando a Fé em 21 Dias. Já li ele umas 3 vezes. Ele ensina também tudo sobre o jejum. Agora, quem gosta de ler, busque um livrinho pequenininho também, chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento. tremendo.
Fala muito sobre oração. Eu vou procurar o áudio dele para passar no grupo. E tem Eu mesmo. já li e aconselho Porque ler. tarda Porque o tarda? pleno avivamento? Porque Eu tarda tenho ele o impresso. pleno avivamento. Eu peguei ele em PDF e imprimi, eu tenho ele impresso. Quando você lê esse Eu livro, achei ele, eu comprei. aí você vai ver que barulho não é unção, né? E o outro, Neide, como que é? O Santo Jejum. Marcelo Crivella. Gente, 7 horas. Pessoal, quem quiser entrar no grupo Leitura em Áudio, vai um capítulo por dia, tá? Você vai fazendo alguma coisa e vai ouvindo ali. É rapidinho, 15 minutos, e ninguém fala nada, é só para leitura de livro, tá? Manda Se Legal. vocês quiserem, mando o link para vocês. Mas, Neide, pode orar para a gente finalizar? Vamos lá. Por favor. Senhor Deus, soberano e poderoso Pai, a Ti rendemos graças nessa manhã, porque Tu és o único que é digno de louvor e adoração. Senhor, eu quero Te agradecer, meu Deus, por este momento de comunhão, por este momento de aprendizado e de crescimento espiritual. Pai, a cada um aqui, eu vejo, Pai, que o Senhor tem dado o alimento necessário a cada dia. O Senhor tem dado o suprimento que cada um de nós precisamos a cada manhã. Então, Deus, que não venhamos desperdiçar esse momento, Jesus. De que maneira, durante o dia, Senhor, que venhamos tornar esse momento, meu Deus, prazeroso, para tocar em outras vidas, para ser instrumentos do Senhor. Assim bem como cada um aqui tem as suas lutas diárias, mas que venhamos entender e compreender que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Espírito Santo nos dá coração sensível ao Senhor, nos dá ouvido sensível ao seu sussurrar, Pai. Que venhamos entender e compreender que assim como nos comunicamos um com o outro, precisamos ter intimidade com o Senhor, Deus. Intimidade com o Teu Espírito, independente de igreja, independente de placa, de religiosidade. Com o Senhor é que precisamos ter intimidade. Então nos ensina, Jesus, nos ensina a descer profundo na comunhão com o Senhor, nos ensina a ter intimidade verdadeira com o Senhor, Pai, e que possamos ser sensíveis ao Teu toque, Espírito Santo, porque é impossível, meu Deus, na vida daquele que o Senhor tem acesso, permanecer da mesma forma. Não tem como, Espírito Santo, aquele que busca intimidade e comunhão com o Senhor, viver a mesma vida. Ah, Pai, não tem como. Eu sinto uma alegria, Senhor, a orar no Senhor nessa manhã, de ver como o Senhor tem cuidado de nós, e que esse cuidado, Senhor, possamos transmitir a outros, e que venha ser uma corrente genuína, meu Deus, porque independe, meu Pai, do que venhamos passar, do que este mundo venha oferecer, do que a política venha fazer, nós estamos alicerçados na rocha inabalável que é o Senhor. Então que a nossa casa venha ser referência, que a nossa família, que o trabalho que executa as nossas mãos, aonde quer que venhamos colocar a planta dos nossos pés, ali o Senhor venha exalar o Teu bom perfume através das nossas vidas, Senhor. E que todos possam ver, não pelo falar, mas pelo comportamento, pelo testemunho, que há algo diferente, Espírito Santo. Há de nossos corações o desejo, a comunhão, a intimidade com o Senhor, para que não venhamos ser servos, meu Pai, religiosos, mas sim, meu Deus, servos, amigos, companheiros do Senhor, e que possamos dizer, ó, como é bom servir a esse Deus. Ó, como é maravilhoso servir a este Deus, esse Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes e que não nos julga como um homem, porque perfeito sabemos que somente é o Senhor. Então, Deus, trabalha nas nossas imperfeições, torna as mesmas diante do Senhor como qualidades, ó Pai, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós e sabe o que está dentro de cada um de nós. Então, Deus, trabalha. Tenha liberdade de trabalhar na nossa casa, no nosso lar, no seio da nossa família, Jesus. Que venhamos ser, meu Deus, como labaredas vivas nessa terra, e que possamos cumprir o Teu chamado. Eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por esse momento de crescimento e fortalecimento.
Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Cuida de cada um de nós como a menina dos teus olhos e que venhamos todos os dias aplicar o nosso coração a esta palavra, Jesus. É o que eu te peço e eu agradeço, Senhor, porque meu coração é grata, porque, Deus, eu vejo o teu cuidado por mim, Senhor, na minha saúde, no meu trabalho. Meu Deus, eu não me importo de estar distante de a minha parentela, porque o Senhor tem cuidado de mim com excelência, Jesus, e nada tem me deixado faltar. E eu sou grata ao Senhor por isso, Deus. Então eu te agradeço por essa manhã, por este momento, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura com uma oração maravilhosa, que Deus possa ministrar ao seu coração e que você realmente venha estar aprendendo com a gente. Curta, compartilhe, mande isso para um amigo seu e principalmente venha estar com a gente ao vivo, venha estar com a gente, venha trazer sua experiência para nós, seu testemunho, a sua palavra, para que possamos também aprender com a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima vida e que Deus desperte no seu coração sede para buscá-lo todos os dias. Deus te abençoe.